Em 10 de abril de 1912, o mundo testemunhava o auge da era industrial e o nascimento de uma lenda, o RMS Titanic. Ele não era apenas um navio, era uma cidade flutuante, um símbolo da arrogância e do poder tecnológico humano. Com 269 metros de comprimento, a uma altura equivalente a um prédio de 17 andares e pesando mais de 46 mil toneladas, ele era o objeto móvel mais vasto e luxuoso já construído na época. Sua criação nos estaleiros Harland & Wolff, em Belfast, foi um projeto épico de 2 anos, envolvendo uma mão de obra de milhares de pessoas, todos orgulhosos de sua participação na criação do navio, que receberia o título de Inafundável. A White Star Line, empresa proprietária, promovia o navio com base em sua segurança estrutural. O Titanic era aclamado por seus 16 compartimentos estanques separados por anteparas de aço de alta qualidade que se elevavam acima da linha da água. A teoria da engenharia naval sustentava que o navio permaneceria flutuando mesmo que 4 desses compartimentos fossem totalmente comprometidos. Essa garantia tecnológica alimentou uma confiança cega na época, estabelecendo um clima onde o colete salva-vidas era visto mais como um acessório de emergência do que como uma necessidade urgente. A própria mentalidade da época acreditava que o progresso técnico havia finalmente superado a fúria da natureza. Sua viagem inaugural de Southampton à cidade de Nova York não era simplesmente um trajeto, era uma vitrine social. A bordo, as classes sociais da época eram recriadas em sua máxima expressão. A primeira classe era um luxo jamais visto, rivalizando com os melhores hotéis europeus. Havia suítes palacianas com lareiras e mordomos, salões de fumar revestidos de carvalho, piscinas aquecidas, quadras de squash e a deslumbrante grande escadaria com seu domo de vidro e detalhes em carvalho era o coração da opulência e da vida social. Multimilionários, industriais e celebridades da época, como John Jacob Astor IV com sua jovem esposa e Benjamin Guggenheim, herdeiro de uma mineradora, navegavam em um mundo de conforto absoluto e exclusividade. Em contraste, a segunda classe oferecia um padrão de luxo superior ao que seria uma primeira classe em outros navios, reservada a comerciantes, intelectuais e a classe média abastada. Mas era na terceira classe que pulsava a grande esperança. Centenas de imigrantes, vindos da Irlanda, Suécia, Líbano, Finlândia e outros países da Europa, carregavam todo o seu futuro em pequenas malas. Eles ocupavam o Titanic não pelo luxo, mas pela velocidade e segurança que prometiam uma nova vida na América. A bordo, o navio era um microcosmo da sociedade, onde o destino de cada um estava intimamente ligado à classe do seu bilhete. O comando do navio estava nas mãos do capitão Edward Smith, um homem respeitado, conhecido por sua calma e que planejava se aposentar após esta travessia. O próprio engenheiro-chefe Thomas Andrews estava a bordo, pronto para receber os aplausos por sua criação. A tranquilidade no navio era absoluta. Durante os primeiros 4 dias de navegação, o mar esteve estranhamente calmo, quase espelhado. Essa ausência de ondas, combinada com a falta de vento, tornava a detecção de icebergs por ruído ou quebra-mar virtualmente impossível. O navio mantinha uma velocidade impressionante de quase 22 nós, ou cerca de 40 km por hora, seguindo o que era para a época uma rota segura. A rotina era de festas, banquetes e a certeza de que a viagem seria um sucesso monumental. Mas na noite de 14 de abril, a paz deu lugar a um frio cortante e intenso que prenunciava a proximidade do gelo. O céu, sem luar, transformava o Atlântico em uma escuridão absoluta. O maior navio do mundo estava navegando rapidamente para uma região perigosa. O gigante de aço, símbolo da certeza, estava prestes a colidir com a incerteza de seu destino em um lapso de tempo de apenas 37 segundos que ficaria gravado na memória da humanidade.
O Oceano Atlântico Norte, naquele ano, era incomumente traiçoeiro. As correntes trouxeram um número recorde de icebergs para o sul, diretamente na rota do navio. O Titanic, com toda a sua tecnologia, recebeu pelo menos 7 avisos de gelo de outros navios que passavam pela área. Por volta das 21h40, o rádio operador Jack Phillips, sobrecarregado, recebeu um telegrama claro e detalhado do navio Mesaba, alertando sobre muito gelo grande e numerosos icebergs na rota. Phillips estava focado na transmissão de mensagens pessoais lucrativas dos passageiros de primeira classe. Ele classificou o aviso do Mesaba como não urgente e o arquivou com impaciência. O alerta crucial nunca chegou à ponte de comando. A falha na comunicação, priorizando o lucro sobre a segurança, seria o primeiro erro fatal. No alto da Gávea, os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee enfrentavam a escuridão absoluta. Em uma falha logística inacreditável, a White Star Line havia partido sem os binóculos, cuja chave de acesso não estava a bordo. Eles dependiam apenas da visão humana no negrume, um desafio agravado pela ausência de lua que impossibilitava a quebra de luz no iceberg. Eles não podiam confiar nas ondas, pois o mar estava espelhado. A escuridão e a complacência tornaram o desastre inevitável. Às 23h39, a escuridão da noite subitamente ganhou forma e o erro se tornou uma tragédia. O vigia Fleet avistou o perigo. Não era um bloco de gelo comum, era uma silhueta escura e gigantesca, uma parede de gelo emergindo ameaçadoramente da água e a menos de 450 metros, exatamente à frente do navio. A mensagem cortou o rádio urgente, porém tardia. Na ponte, o primeiro oficial, William Murdoch, reagiu com o que lhe restava de tempo. Ele ordenou virar a direção totalmente para bombordo e a reversão das máquinas. Murdoch tentava desviar da massa principal, mas o Titanic, navegando a alta velocidade, era muito lento para manobrar. Os 37 segundos entre o avistamento e o impacto foram decisivos, provando que a massa do navio era sua maior fraqueza. Às 23h40, o navio não colidiu de frente. Em vez disso, raspou o lado direito em um impacto lateral sutil e prolongado. Para os passageiros, o som foi abafado, parecendo um solavanco ou um arranhão leve. A maioria sequer percebeu o desastre iminente. Mas abaixo da linha d'água, o efeito foi catastrófico. O gelo agiu como uma navalha, abrindo 6 rupturas finas e longas nos painéis de aço do casco, que na época eram considerados fortes, mas que se mostraram frágeis ao impacto com a baixa temperatura. Elas se espalharam pelos 6 primeiros compartimentos estanques, permitindo que a água entrasse de forma incontrolável. A teoria da engenharia que garantia que o navio flutuaria com até 4 compartimentos inundados desmoronou. Com 6 comprometidos, o navio estava condenado. A água gelada começou seu trabalho de silêncio e destruição, selando o destino do navio em questão de minutos. A incerteza pairava na ponte, até que o capitão Smith chamou o engenheiro Thomas Andrews, o único homem a bordo que podia oferecer a verdade. Andrews desceu para a inspeção, que se tornaria a mais terrível de sua vida. Ele inspecionou o compartimento de correios, onde as malas e cartas boiavam na água que subia rapidamente. Seguiu para a área das caldeiras, onde os bombeiros tentavam controlar o influxo furioso, lutando contra o que sabiam ser o fim. Ao retornar à ponte, o semblante de Andrews trazia a verdade. À 00:05, Andrews apresentou os fatos ao capitão Smith. O peso da proa arrastaria o navio para baixo, fazendo a água transbordar o topo das anteparas, inundando o navio em uma cascata imparável. O Titanic tinha, no máximo, 2h30 sobre a superfície da água. A ordem de Smith foi dada. Era hora de preparar os botes salva-vidas e transmitir a emergência máxima. Era a primeira vez que um navio da White Star Line usava o sinal SOS, um ato que confirmava a dimensão do desastre. Nos converses de rádio, Phillips e Bride
começaram a transmitir, alternando entre o antigo CQD e o novo SOS. Eles enfrentaram problemas, já que o sinal do navio Californian, que estava a apenas 20 milhas de distância, havia sido desligado para a noite, pois seu operador havia ido dormir. A primeira resposta esperançosa veio do Carpathia, que estava a mais de 93 quilômetros de distância, que imediatamente mudou o curso e começou a navegar a toda velocidade rumo ao Titanic. Eles estavam sozinhos no Atlântico e o resgate estava longe, cerca de 4 horas, o dobro do tempo que o navio tinha antes de afundar. A corrida era desesperadora. À 00:25, a ordem de despertar os passageiros foi dada. O pânico ainda estava ausente, substituído por uma negação espantosa. Muitos passageiros de primeira classe, incomodados com o frio do Atlântico e a ideia de um susto bobo, voltaram para suas suítes luxuosas. Eles tinham uma certeza inabalável de que o navio era inafundável. A ilusão de segurança era mais poderosa que a ameaça real, e muitos demoraram de vestir os coletes salva-vidas ou a buscar o convés. A orquestra do Titanic, sob a batuta do maestro Wallace Hartley, foi levada ao salão. Começaram a tocar peças leves, valsas e ragtime, em um esforço épico para manter a calma e a dignidade. O som da música era o único acompanhamento para o crescente som da água invadindo as estruturas. Seu ato de bravura tornou-se uma das lendas mais comoventes do desastre. À 00:45, o primeiro bote, o de número 7, era arriado. Com capacidade para 65 pessoas, ele desceu com apenas 28. O protocolo de mulheres e crianças primeiro era seguido rigidamente, mas o medo de arriar os botes totalmente cheios e o receio dos passageiros em entrar neles resultou em um desperdício trágico de lugares. Mais de 400 lugares disponíveis nos botes foram perdidos por medo e hesitação, um erro que custaria muitas vidas. Nos convéses de baixo, a luta pela sobrevivência se tornava física e social. As barreiras internas do navio, projetadas para manter a segregação entre as classes, dificultaram a fuga. O número de mortos é o testemunho mais claro da desigualdade. O drama do Titanic se desenrolava em um palco de contrastes extremos. Havia apenas 20 botes salva-vidas para mais de 2.200 pessoas a bordo. A falta de lugares e a iminência do naufrágio forçavam escolhas morais impossíveis e cruéis. Por volta de 1 da manhã, a evacuação da primeira classe continuava, marcada pela compostura e por atos de extremo cavalheirismo. A regra de mulheres e crianças primeiro foi o código de honra que muitos homens ricos seguiram até o fim. O milionário Benjamin Guggenheim se recusou a se salvar, voltando para sua cabine para vestir seu melhor smoking, declarando que estava pronto para afundar como um cavalheiro. Ele foi visto pela última vez na sala de fumantes, aceitando o destino com dignidade. Outros homens, como o Major Archibald Butt, ajudante militar do presidente Taft, foram elogiados por manterem a ordem no convés. O drama do casal Strauss tocou a todos. Isidor Strauss, o empresário de Nova York, recusou o lugar no bote por causa de sua idade. Sua esposa rejeitou a vida sem ele, entregando seu lugar à sua camareira. A frase "Onde você vai, eu vou" tornou-se um símbolo de devoção inabalável em meio ao terror. Em contraste, nos convéses inferiores, o cenário era de caos e injustiça. A taxa de sobrevivência das mulheres da primeira classe chegava a 97%, enquanto na terceira classe, essa taxa caía para menos da metade. Muitos imigrantes, especialmente os homens, foram mantidos à força nos convéses de baixo para garantir a prioridade das classes mais altas. A tragédia expôs a rigidez das classes sociais da época, onde a vida dos passageiros de terceira classe era considerada menos valiosa. Além disso, o acesso aos botes era confuso e restrito. Por volta de 1h30, o ângulo de inclinação do navio tornava-se visível e aterrorizante. O peso da água na proa puxava a embarcação para baixo e a popa se erguia cada vez mais.
O luxo não importava mais. Móveis, objetos pessoais e destroços escorriam pela grande escadaria. A água gelada invadia as áreas internas, transformando o símbolo do luxo em um poço de morte. A disputa pelos botes restantes crescia. O oficial William Murdoch, sobrecarregado, lutava para manter a ordem e foi forçado a usar sua arma para conter um grupo de homens desesperados, um ato extremo que ilustra a falência da ordem em uma face do terror. Os últimos botes a serem arriados estavam tão cheios de água que quase afundaram. O medo de que os botes virassem ou fossem sugados pela sucção do navio levou a mais tragédias e ao arriamento de botes vazios, como o bote B, que foi varrido de cabeça para baixo. O engenheiro Thomas Andrews, aceitando o destino da sua obra-prima, não vestiu um colete salva-vidas. Ele foi visto pela última vez na sala de fumantes, olhando aterrorizado para uma pintura, tendo feito tudo o que podia para salvar as pessoas, mas aceitando o destino da sua criação. As luzes começaram a falhar, piscando e apagando. Era o anúncio da morte do navio, um silêncio elétrico que precederia o ruído final. O Titanic estava prestes a se entregar à escuridão e ao frio implacável. Às 2h10, o Titanic já estava praticamente submerso, levantando a popa para o céu em um ângulo quase vertical. Os sobreviventes agarravam-se a tudo que podiam. A orquestra de Wallace Hartley tocou a última canção, em um ato final de bravura inigualável. Às 2h17, a pressão da água era insuportável. A estrutura do navio falhou e o Titanic se partiu. O som da estrutura de aço se rompendo foi descrito como um trovão, um barulho terrível que rompeu a noite. A separação ocorreu entre a terceira e a quarta chaminés. O navio se partiu devido à imensa tensão do peso da proa cheia de água e da popa levantada, fenômeno que a White Star Line havia negado que pudesse acontecer. A popa, agora isolada, flutuou por alguns minutos quase verticalmente contra o céu. Centenas de pessoas caíram enquanto o navio mergulhava nas profundezas. Às 2h20, o maior navio do mundo, o símbolo da tecnologia humana, desaparece completamente. O que se seguiu é a parte mais terrível da história: o silêncio. Um silêncio que foi quebrado logo depois pelos gritos de agonia e desespero de cerca de 1.500 pessoas que lutavam para sobreviver na água a menos 2 graus Celsius. Naquela temperatura, a morte por hipotermia ocorre em questão de minutos, paralisando o corpo e a mente, e a dor era insuportável. Nos botes salva-vidas, a maioria dos sobreviventes, aterrorizada com o medo de serem derrubados pela massa em pânico, hesitou em voltar. O medo era paralisante. Apenas o 5º oficial, Harold Lowe, no bote de número 14, exibiu uma coragem que o redimiu. Ele esperou os gritos diminuírem, reorganizou seus passageiros e voltou ao local do naufrágio. Ele conseguiu resgatar poucas pessoas que ainda estavam vivas, mas seu ato salvou vidas que seriam perdidas. Ao amanhecer, o Carpathia chegou. O capitão Arthur Rostron e sua tripulação trabalharam incansavelmente para resgatar os sobreviventes. Eles encontraram apenas os botes, flutuando em um mar de gelo e destroços. Das 2.224 pessoas a bordo, apenas 710 sobreviveram. A tragédia do Titanic teve um impacto sísmico e imediato na sociedade global. Ela destruiu a arrogância da tecnologia da época e forçou a criação de novas regras. A Convenção Internacional para a Segurança da Vida Humana no Mar, ou SOLAS, foi criada, exigindo que todos os navios tivessem botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Além disso, a prioridade máxima dos radiooperadores passou a ser os avisos de segurança. O monitoramento do gelo no Atlântico tornou-se uma obrigação internacional, levando à criação da Patrulha Internacional do Gelo. O naufrágio do Titanic não foi apenas o fim de um navio, foi o fim de uma era de confiança cega na tecnologia. A história das últimas horas do transatlântico é um lembrete eterno do preço da arrogância humana e da necessidade da humildade diante da força implacável da natureza.
Eu vou ficando por aqui, mas aqui do lado deixo o vídeo onde contamos o que aconteceu com a White Star Line após o naufrágio. Clica nele que estamos te esperando lá.